A savana africana desperta sob a luz dourada do amanhecer. O ar vibra com o canto distante de aves, o farfalhar dos capins altos e o sopro suave do vento quente. É nesse cenário que surge uma silhueta imponente, alta, elegante, tão majestosa quanto enigmática. Uma figura que parece recortar o céu com delicadeza. A girafa. Hoje você vai mergulhar profundamente no universo desses gigantes tranquilos, explorando mistérios, segredos, fatos inacreditáveis e cenas que definem a vida selvagem da África. Prepare-se para uma jornada intensa e fascinante, onde cada minuto revela algo que muda para sempre a forma como enxergamos esses seres extraordinários. As girafas são a perfeita mistura entre força e suavidade. Seus movimentos parecem coreografados, como se cada passo fosse calculado para não romper a harmonia da paisagem. A altura média gira em torno de 5 a 6 metros, mas algumas chegam a superar essa marca, tornando-se verdadeiros arranha-céus ambulantes da natureza. Um simples movimento do pescoço, um olhar demorado, já é suficiente para transmitir a sensação de sabedoria ancestral. Elas são os vigias silenciosos da savana, sempre atentas, sempre calmas. E é a partir desse contraste entre grandeza física e serenidade espiritual que começamos a compreender a grandiosidade desse animal. O pescoço da girafa sempre intrigou estudiosos. Como é possível sustentar tanto peso, tanta altura, tanto alcance? O mais curioso é que, apesar do tamanho descomunal, elas têm o mesmo número de vértebras no pescoço que nós, seres humanos, apenas 7. A diferença está no comprimento de cada uma delas, que pode ultrapassar 30 centímetros. Esse design único da natureza fez com que o coração da girafa precisasse se adaptar. Ele pode pesar mais de 10 quilos e atingir pressões arteriais, que em outros animais seriam fatais. É como uma bomba hidráulica extremamente eficiente, criada para empurrar o sangue até o cérebro, localizado vários metros acima. Beber água é um dos momentos mais vulneráveis na vida de uma girafa. Para alcançar o solo, ela precisa abrir as pernas em um ângulo desconfortável e curvar o pescoço de uma forma que a deixa exposta a predadores. Se não fosse o sistema de válvulas internas que controlam a pressão sanguínea, ela desmaiaria instantaneamente. Mas a natureza é uma engenheira perfeita e a girafa realiza esse movimento delicado com maestria, sempre alerta, sempre consciente dos riscos ao seu redor. A alimentação das girafas é uma verdadeira obra-prima evolutiva. Elas comem cerca de 30 quilos de folhas por dia, sendo a acácia sua árvore favorita. Mas a acácia possui longos espinhos capazes de perfurar a pele de muitos animais, não a da girafa. Sua língua azul escura, com quase meio metro, é musculosa, resistente e incrivelmente ágil. Ela envolve os ramos com precisão milimétrica, desviando dos espinhos e arrancando apenas as folhas. Esse tom azulado da língua não é por acaso, funciona como proteção solar, evitando queimaduras em um órgão tão exposto ao sol africano. Mas as acácias também têm seus truques. Quando começam a ser consumidas, elas liberam substâncias químicas que deixam as folhas amargas e avisam outras árvores próximas. É quase como uma conversa entre plantas. O mais impressionante, as girafas perceberam isso muito antes da ciência. Elas simplesmente caminham contra o vento, indo até árvores que ainda não receberam o aviso químico, garantindo sempre folhas frescas e saborosas. Apesar do tamanho, as girafas são surpreendentemente silenciosas. Durante anos, acreditava-se que fossem praticamente mudas. Porém, estudos recentes descobriram que elas produzem sons tão graves que o ouvido humano é incapaz de captar. Essas vibrações profundas funcionam como um tipo de radar social durante a noite.
permitindo que membros de um mesmo grupo se mantenham conectados mesmo à distância. É uma conversa invisível, um diálogo sutil, que só agora estamos começando a entender. A comunicação visual também é essencial. A posição das orelhas, o movimento do pescoço, o ritmo dos passos, tudo pode ser mensagem. Girafas vivem em grupos fluidos, sem hierarquias rígidas, e essa dinâmica silenciosa garante harmonia e coesão. Não há um líder definido, não há brigas constantes, há apenas convivência, mas quando machos disputam território ou o direito de cortejar uma fêmea, a paz dá lugar ao espetáculo impressionante das batalhas de pescoço, conhecidas como necking. Dois machos se aproximam com passos lentos, quase cerimoniais. Eles se posicionam lado a lado, como dançarinos prestes a iniciar um ritual. Então, de repente, começam a girar o tronco com força, golpeando um ao outro com a cabeça como se fosse um martelo. Os impactos podem ser ouvidos a dezenas de metros. Uma luta pode durar minutos ou até horas. Apesar da força envolvida, raramente essas batalhas terminam em ferimentos graves. O objetivo é demonstrar superioridade, não destruir o adversário. O vencedor ganha respeito e, muitas vezes, o direito de se aproximar das fêmeas. O nascimento de uma girafa é uma cena que emociona até os pesquisadores mais experientes. A mãe dá à luz em pé, fazendo com que o filhote caia de quase 2 metros de altura. Essa queda é fundamental para que o pequeno comece a respirar. Em menos de 1 hora, ele está em pé, trôpego, desajeitado, mas vivo. Essa rapidez é necessária, pois predadores como leões, hienas e leopardos estão sempre atentos a oportunidades. A mãe protege seu filhote com ferocidade surpreendente, usando chutes capazes de quebrar ossos de grandes predadores. E mesmo assim, a ternura entre mãe e filhote é tocante, uma ligação profunda que permanece por anos. Durante o entardecer, as girafas se movem como sombras que deslizam pela savana. A luz dourada destaca seus contornos, criando um espetáculo natural digno de cinema. Elas caminham devagar, observando tudo, sentindo o vento, ouvindo sons que nós nem imaginamos captar. Quando se agrupam, parecem formar um mural vivo, um quadro pintado pelo próprio tempo, mas à noite traz sua própria poesia. É nesse momento que descobrimos um dos comportamentos mais surpreendentes. As girafas dormem muito pouco, muitas vezes apenas 20 minutos por vez, raramente ultrapassando 2 horas por noite. Elas dormem em pé, ou às vezes curvam o pescoço para trás e descansam a cabeça no corpo. Em qualquer posição, permanecem vigilantes. A noite da savana é bela, mas também perigosa, e os gigantes silenciosos sabem disso. A relação das girafas com outros animais é igualmente fascinante. Elas são como torres de observação vivas. Zebras, antílopes e até elefantes costumam ficar atentos quando uma girafa muda seu comportamento. Se uma girafa para repentinamente e olha fixamente para o horizonte, toda a savana parece segui-la. Sua visão é tão privilegiada que funciona como um sistema natural de alerta precoce. Apesar de toda essa imponência, as girafas enfrentam uma crise silenciosa. Nas últimas décadas, perderam quase 40% da população. Muitas subespécies já estão criticamente ameaçadas. O desmatamento retira seu alimento e seu território. A caça ilegal ainda ocorre em diversas regiões, e o avanço humano fragmenta habitats essenciais para sua sobrevivência. Projetos de conservação em vários países buscam reverter essa situação. Programas de monitoramento por GPS, criação de corredores ecológicos, realocação de indivíduos e conscientização comunitária têm salvado centenas de vidas. Mas a batalha está longe de terminar. O impacto visual de uma girafa caminhando sob um céu estrelado é
é indescritível. Ela parece tocar o firmamento, como se fosse uma ponte entre a terra e o céu. Seus movimentos lentos, sua postura tranquila e seus olhos profundos transmitem uma sensação de paz rara. Talvez seja por isso que a girafa se tornou símbolo de equilíbrio, calma e gentileza em muitas culturas africanas. Durante milhares de anos, tribos de diferentes regiões da África retrataram girafas em pinturas rupestres. Elas eram vistas como mensageiras espirituais, guardiãs dos segredos da savana. Até hoje, comunidades locais acreditam que observar uma girafa ao amanhecer é sinal de boa sorte. Encerramos esta jornada entendendo que as girafas são muito mais do que animais exóticos. Elas são memórias vivas de um continente ancestral. São modelos naturais de elegância, resistência e paz. São símbolos da vida selvagem em sua forma mais pura e inspiradora. E cabe a nós garantir que continuem caminhando por séculos, atravessando gerações com seu passo lento e sua altivez incomparável. Assim termina nosso documentário, uma viagem pela essência dos gigantes silenciosos da savana. Que cada cena tenha despertado no seu coração o mesmo encanto que esses animais despertam nos olhos de quem tem a sorte de observá-los ao vivo. E que você, ao ver uma girafa novamente, seja em vídeo, foto ou documentário, lembre-se de tudo o que ela representa: força com gentileza, grandeza com humildade, silêncio cheio de sabedoria.